A televisão sempre foi uma poderosa plataforma de comunicação capaz de conectar milhões de pessoas ao redor do mundo, mostrar histórias inspiradoras e até transformar vidas. No entanto, por trás das câmeras, existem momentos que não estão no script, cenas inesperadas, gafes e revelações que acabam expondo algumas pessoas, seja para o bem ou para o mal. De falhas técnicas a confissões não planejadas, passando por escândalos e grandes revelações, percebemos como a televisão, com todo o seu poder de alcance, pode transformar um momento comum em um espetáculo público. Serão esses momentos da TV que você irá assistir hoje. Eu sou o Pockey e o vídeo de hoje é Pessoas expostas na televisão. Rishi Sunak, o primeiro-ministro do Reino Unido, cometeu uma gafe inusitada durante uma entrevista ao vivo em 2022 ao afirmar que seu pedido favorito de café da manhã no McDonald's era o Breakfast Wrap. O detalhe curioso é que esse item foi retirado do cardápio da rede no Reino Unido há cerca de 2 anos, em 2020, durante a pandemia de Covid-19. A declaração gerou reações rápidas nas redes sociais, com internautas apontando a inconsistência e questionando sua familiaridade com hábitos cotidianos. Outros interpretaram o episódio como uma tentativa de se conectar com o público de maneira descontraída, mas que acabou saindo pela culatra. Afinal, citou algo que nem existe, deixando claro que a declaração seria apenas para se tornar popular entre as pessoas, não sendo nem um pouco autêntico. If I'm with my daughters, then we get the wrap. Oh, the girls like the my rap. eldest daughter is, or we get the wrap. A gafe reacendeu o debate sobre a autenticidade de declarações de figuras públicas, especialmente quando tentam parecer mais próximos da rotina do cidadão comum, sendo pauta até mesmo em alguns telejornais. Apesar do constrangimento, Sunak manteve o tom bem-humorado e não comentou oficialmente sobre o incidente. Robert Pattinson, conhecido por seu papel na saga Crepúsculo, revelou que a história de ter trabalhado como modelo de mãos na infância era falsa. E claro que a revelação chocou o mundo, afinal era contada por ele mesmo. Por mais de uma década, ele compartilhou essa anedota em entrevistas, mas em 2011, durante uma conversa com o apresentador Jimmy Kimmel, admitiu que tudo não passava de uma brincadeira. Ou, na verdade, um de seus sonhos que se misturou com a realidade, e como ele acreditava que aquilo havia acontecido, resolveu contar sobre o ocorrido em diversas ocasiões. Mas logo percebeu que era falso e deveria revelar tudo. I don't know, this is annoying because this is one of my little talk show stories. Yeah. Which I've used over the years like many times. Essa revelação gerou repercussão entre os fãs e a mídia, destacando como celebridades podem criar narrativas fictícias que acabam sendo aceitas como verdadeiras. O caso de Pattinson é um exemplo de como histórias inventadas podem ganhar vida própria e se perpetuar ao longo do tempo. Roxanne Pallett, atriz britânica, se tornou um dos assuntos mais comentados da internet em 2018, após um episódio controverso durante sua participação no programa Celebrity Big Brother no Reino Unido. Ela acusou Ryan Thomas, outro participante, de ter agredido ela durante uma interação que foi transmitida ao vivo. O incidente ocorreu quando Ryan brincou de dar socos no ar próximo a Roxanne, algo que foi claramente percebido como uma atitude leve e sem intenção agressiva pelos espectadores e demais participantes. No entanto, Roxanne afirmou que se sentiu atacada e começou a referir-se a Ryan como um mulherengo e agressor, pedindo que ele fosse expulso do programa. A controvérsia rapidamente ganhou destaque quando as imagens do suposto ataque foram revisadas e mostraram que não havia ocorrido nenhum contato agressivo. O público, os telespectadores e até mesmo outros participantes do programa criticaram fortemente Roxanne por exagerar a situação e se vitimizar. He's trying to manipulate them in thinking that I'm making this up, I'm not making it up. And he's tarnishing my reputation by saying this is an act. Após deixar o programa, Roxanne enfrentou uma enorme reação negativa nas redes sociais e na mídia. Ela mais tarde se desculpou publicamente em entrevistas, admitindo que sua reação foi exagerada e que havia cometido um erro grave.
Charles Ingram, ex-major do exército britânico, ficou infame por seu envolvimento em um esquema de trapaça no programa Quem Quer Ser um Milionário, no Reino Unido, em 2001. Ingram conquistou o prêmio máximo de 1 milhão de libras, mas foi rapidamente acusado de fraude e, segundo informações, precisou devolver o prêmio. O caso se desenrolou quando os produtores do programa revisaram as filmagens e notaram um comportamento suspeito. Durante sua participação, Ingram frequentemente hesitava antes de selecionar a resposta correta, mas parecia mudar de ideia após tosses vindas da plateia. Yeah, hat. It's a hat. Foi descoberto que sua esposa, Diana Ingram, e um cúmplice, Tequan Whittock, um outro participante do programa, estavam envolvidos no esquema. Whittock tossia estrategicamente para sinalizar a resposta correta. A investigação levou à anulação do prêmio, e Charles, Diana e Whittock foram julgados por conspiração para cometer fraude. Em 2003, os três foram considerados culpados e condenados a multas. O caso ganhou enorme atenção midiática e se tornou um exemplo de como a tentativa de enganar um programa popular pode ter consequências graves. Décadas depois, a história ainda é discutida, sendo adaptada em peças teatrais e uma minissérie chamada Quiz de 2020, que explorou os eventos de forma detalhada. O episódio envolvendo o Padre Quevedo, desafiando Lúcifer no programa Fantástico da TV Globo, em 2000, tornou-se um dos momentos mais marcantes e curiosos da televisão brasileira. Padre Oscar Gonzalez Quevedo, famoso parapsicólogo e jesuíta, era conhecido por seu ceticismo em relação a fenômenos sobrenaturais e pelo bordão "Isso não existe". Na ocasião, o Fantástico abordava histórias e crenças relacionadas ao demônio e ao sobrenatural. Durante sua participação, Quevedo, em sua postura usual de ceticismo, declarou categoricamente que o demônio não tinha poder sobre ele ou sobre qualquer pessoa verdadeiramente religiosa. Para reforçar sua opinião, ele desafiou Lúcifer ao vivo, ordenando que o mesmo fizesse coisas utilizando de seu poder, mas, obviamente, nada acontecia. O episódio gerou grande repercussão, especialmente entre os que acreditavam no sobrenatural, além de inspirar memes e discussões acaloradas sobre religião e ciência. Muitos admiravam a coragem e convicção de Quevedo, enquanto outros viam a atitude como provocativa ou mesmo imprudente. Estou pedindo quixotescamente, digo ellos a Lúcifer que com seus poderes me dobre este dedo. Embora fosse polêmico, o Padre Quevedo sempre sustentou que sua abordagem era baseada na ciência e na fé católica, e que acreditava na existência do mal, mas não em manifestações físicas ou diretas de Satanás como muitas pessoas imaginam. Ele continuou sendo uma figura controversa e fascinante no Brasil até sua morte em 2019. O episódio da churrasqueira elétrica que pegou fogo ao vivo no Domingão do Faustão é um dos momentos mais emblemáticos e hilários da televisão brasileira. O evento aconteceu durante um quadro do programa que promovia inventores brasileiros, onde participantes apresentavam suas criações ao público e ao júri. Um dos inventores apresentou sua churrasqueira elétrica, destacando sua praticidade e eficiência. No entanto, ao tentar demonstrar o funcionamento do aparelho ao vivo, algo deu muito errado. A churrasqueira começou a soltar fumaça e, em seguida, entrou em chamas, com uma pequena explosão surpreendendo todos no estúdio. Fausto Silva, conhecido por suas reações espontâneas e comentários sarcásticos, não perdeu a oportunidade de transformar o desastre em humor. E agora pra desligar essa merda aí, meu? E agora desliga! Tá pegando fogo, bicho! O episódio rapidamente viralizou, mesmo antes da era das redes sociais, e continua sendo relembrado como um clássico do entretenimento ao vivo. Aperta essa merda aí que tá pegando fogo, pô! O meme, "tá pegando fogo, bicho", virou uma expressão popular para situações caóticas e engraçadas até os dias de hoje.
O episódio em que uma jornalista da revista britânica Cosmopolitan se infiltrou no famoso programa de TV Blind Date, apresentado por Cilla Black, é lembrado como um exemplo de jornalismo investigativo inusitado e uma situação embaraçosa para o programa. A jornalista, que utilizava um pseudônimo, tinha como objetivo revelar os bastidores do programa e investigar o quão genuína era a experiência de encontrar o amor na televisão. Blind Date era conhecido por seu formato. 3 participantes tentavam conquistar o interesse de um pretendente sentado do outro lado de um painel. A interação era baseada em perguntas e respostas, e o casal formado ganhava uma viagem para se conhecer melhor. A repórter conseguiu se passar por uma concorrente legítima, participando do processo de seleção e chegando a aparecer no programa. Durante sua participação, ela seguiu as regras do formato e interagiu normalmente com os outros participantes, mantendo seu disfarce. No entanto, após o episódio ir ao ar, ela revelou sua verdadeira identidade em um artigo para a Cosmopolitan. No artigo, a jornalista destacou como o programa era mais roteirizado e produzido do que aparentava. Segundo ela, os participantes eram incentivados a adotar certos comportamentos e dizer coisas específicas para aumentar o entretenimento e os índices de audiência. Além disso, nem sempre os casais formados tinham química real ou continuavam se vendo após as gravações. A revelação causou um grande burburinho na mídia e dividiu opiniões. Enquanto alguns viam a reportagem como uma exposição necessária da realidade por trás dos reality shows, outros consideraram a atitude da jornalista uma quebra de ética, especialmente por enganar a produção do programa. Cilla Black, a apresentadora, ficou particularmente insatisfeita, defendendo a autenticidade do programa e criticando a infiltração de forma irônica. Craig Cobb, um conhecido supremacista branco-americano, tornou-se objeto de grande repercussão e constrangimento público em 2013, quando participou de um programa de TV que revelou suas origens genéticas. Cobb, que pregava ideias de superioridade branca e buscava criar uma comunidade exclusivamente branca na cidade de Leyte, Dakota do Norte, teve parte de sua herança genética analisada como parte de um segmento do programa The Trisha Show. Durante o programa, os resultados de seu teste de DNA foram apresentados ao vivo, mostrando que 14% de sua ancestralidade era subsaariana africana. A revelação foi recebida com risadas e reações de surpresa pela plateia, enquanto Cobb, visivelmente desconfortável, tentou desmerecer o teste. 86% European and 14% Sub-Saharan African. Ele alegou que os resultados eram cientificamente duvidosos e chegou a sugerir que era parte de uma conspiração para desacreditá-lo. O episódio gerou uma onda de reações irônicas e memes na internet, com muitos zombando da contradição entre as crenças supremacistas de Cobb e sua herança genética. Cobb, no entanto, não mudou sua postura ideológica após a revelação, continuando a promover discursos de ódio e enfrentando resistência em suas tentativas de criar uma colônia supremacista. Uma apresentadora supostamente teria se irritado com o cinegrafista de um programa depois que o mesmo estivesse focando a imagem da transmissão do programa em suas pernas e mostrando de um ângulo em que não deveria. No suposto acontecido, a apresentadora, que estava com algumas convidadas, começou a perceber na imagem de retorno que o cinegrafista estava focando muito em suas pernas, aproveitando a situação por ela estar com um vestido curto que mostrava muita coisa. Ela teria ignorado no começo, mas depois de perceber que era proposital, se irritou e xingou o cinegrafista, que imediatamente distanciou a imagem. Lembrando que o acontecido foi apenas relatado e vazou na mídia, vindo supostamente de pessoas que participavam na produção do programa. Os relatos diziam que a apresentadora, durante a gravação do programa, ameaçou até mesmo ir embora por se sentir desrespeitada, mas decidiu permanecer depois que a produção a convenceu.
O Homem do Ra, também conhecido como Paulo Coelho do Ra, foi um dos maiores charlatões da década de 1990 no Brasil, famoso por sua suposta habilidade de curar pessoas e atrair dinheiro e felicidade por meio de rituais esotéricos e o uso de um som peculiar, o famoso Ra. Ele ganhou notoriedade ao criar uma espécie de culto e movimento espiritual, no qual prometia transformar vidas através do poder do som Ra. O homem usava esse som, que ele dizia ser de origem cósmica, para purificar as energias das pessoas e afastar o mal. De acordo com ele, o Ra tinha a capacidade de trazer benefícios financeiros, de saúde e relacionamentos às pessoas que o pronunciavam ou participavam de seus rituais. O culto cresceu de forma viral, atraindo centenas de seguidores e provocando um grande alvoroço no Brasil. O personagem se tornou uma figura popular na mídia, especialmente nos programas de televisão que o viam como uma espécie de mistificador. Ele se aproveitava da vulnerabilidade das pessoas em tempos de incerteza social, financeira e política para oferecer soluções fáceis e promessas de um futuro melhor. Apesar de muitos terem sido enganados, o Homem do Ra foi eventualmente desmascarado como charlatão. Seus métodos, supostas curas e predições acabaram sendo desacreditados, e ele passou a ser visto como um exemplo de como a busca por soluções fáceis pode ser usada para manipular a fé das pessoas. Esse caso se tornou um marco na história de enganação no Brasil, e o Homem do Ra é lembrado até hoje como um símbolo das fraudes dos anos 90. Sua popularidade, no entanto, não foi suficiente para lhe garantir uma trajetória duradoura, e ele desapareceu da cena pública conforme o culto perdeu seguidores e credibilidade. Justino de Oliveira foi um personagem que ganhou notoriedade no Brasil por sua atuação como pedreiro e pastor, envolvido em um caso de manipulação religiosa e relações extraconjugais em Vitória, no Espírito Santo. Segundo Justino, a Bíblia lhe mostrava que ele poderia ter outras mulheres. Poucas pessoas frequentavam os cultos do pedreiro, que se apresentava como pastor. Segundo ele, pouco mais de 12 pessoas. E foi na convivência com os fiéis que Justino se viu envolvido em mais um caso extraconjugal. Tudo aconteceu depois que uma mulher que morava em sua vizinhança e era uma de suas seguidoras o contou alguns sonhos que vinha tendo. Ela disse que no sonho ela estava tendo filhos com o pastor. Conversando então com Justino, ele acabou revelando e induzindo que aquilo seria a vontade de Deus e eles deveriam prosseguir. O marido da fiel então aceitou e os dois iniciaram uma relação que, segundo Justino, era pela vontade de Deus e da Bíblia. O presidente da Associação de Pastores Evangélicos de Vitória, Abílio Rodrigues, condena a prática, explicando que a justificativa de Justino, citando uma passagem do livro de Isaías, que fala em 7 mulheres para cada homem, seria apenas uma profecia específica para o povo de Israel, que iria viver um tempo de guerra, e que devido a isso, não haveria homens suficientes para se casar com as mulheres. Ele ainda ressalta que não se pode firmar uma doutrina em cima disso, algo totalmente mal interpretado e até mesmo absurdo. Dá uma olhada, você? À vontade. Qual que é? Pedro 3. Aqui. Vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo. Sim. E adúltera. Não é adúltera? Tem um acento aqui, pastor. Deixa eu ver. Não houve uma interpretação equivocada? Pela cidade, alguns fiéis discordaram da suposta troca de casais e abandonaram a igreja. Justino se viu rodeado de polêmica e críticas, onde muitos diziam que ele estaria usando da fé do próximo para se beneficiar e cometer o mal. A esposa do pastor também acabou o abandonando e ele ficou sozinho. O mágico David Blaine é conhecido por suas performances e truques de mágica impressionantes, mas em 2016 ele teve um momento embaraçoso em um programa de TV ao vivo que ficou marcado como um dos maiores erros de sua carreira. Durante uma apresentação, Blaine estava tentando impressionar o público com um truque de cartas. O truque consistia em ele adivinhar as cartas escolhidas por pessoas convidadas que estavam ao seu redor. Uma apresentação simples, mas que dependia muito da habilidade e do
controle do ilusionista. No entanto, durante a performance ao vivo, algo deu completamente errado. Blaine tentou fazer o truque, mas falhou na execução, deixando evidente que ele não havia adivinhado corretamente a carta escolhida. Para agravar a situação, ele tentou corrigir o erro de maneira improvisada, mas o desconforto era claro e a falha foi rapidamente percebida por todos. You rolled a 4. Show everybody what card. Oh, well, close. I mean, it was almost it. It was a good try. Esse incidente gerou uma enorme repercussão, principalmente porque Blaine era visto como um mágico de elite, capaz de fazer truques complexos e inusitados. Apesar do erro, ele levou a situação com bom humor, revelando que deveria tentar mais vezes e justificando que a mágica estaria em um processo de construção, por isso ele havia errado. Uma cena inusitada e divertida que ficou famosa aconteceu durante a gravação de um repórter para uma emissora de notícias, quando ele foi interrompido por sua própria mãe, que estava dirigindo e passava pelo local. O repórter estava dando um boletim de notícias enquanto se posicionava em frente a um ponto específico da cidade. Quando sua mãe passou de carro, ela o viu e simplesmente gritou seu nome para cumprimentá-lo com entusiasmo, interrompendo completamente a fala do repórter que parou, explicou para o câmera que se tratava de sua mãe e a cumprimentou de volta. Ele, claro, ficou visivelmente constrangido e a mãe, por sua vez, não parecia nem um pouco preocupada com a situação, continuando a conversa como se fosse uma interação normal. O momento que era gravado para ir ao ar no noticiário de alguma forma vazou e se tornou um grande sucesso na internet, com memes e piadas sobre a interação espontânea entre mãe e filho em meio a uma situação profissional. Em 2016, começou a circular um rumor que durante uma festa no Royal Lodge de Windsor, a princesa Beatrice acidentalmente teria cortado o rosto do cantor Ed Sheeran com uma espada cerimonial. O incidente teria ocorrido quando Beatrice, brincando, balançou a espada sem perceber que Sheeran estava próximo, resultando em um corte abaixo de seu olho direito, mais precisamente na bochecha. Na época, o empresário de Ed Sheeran, Stuart Camp, teria mostrado uma frustração com o ocorrido, chamando Beatrice de idiota por manusear a espada de forma imprudente. A notícia veio de uma forma um pouco confusa, com algumas versões diferentes e nenhum dos envolvidos querendo esclarecer muito bem o caso, tornando assim um certo mistério. Apesar do suposto incidente, Sheeran e Beatrice mantiveram uma relação amigável, e o cantor brincou sobre uma cicatriz que estava em sua bochecha, que muitos associaram ao caso devido à repercussão, o que nunca foi afirmado por ele. Esse é o vídeo, desse seu like. Beijão, falei, tchau.